Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente nesse dia de hoje. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã, poderosamente, que Ele possa nos fortalecer, trazendo o seu bálsamo, refrigerador à nossa alma por meio dessa palavra. O texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, e particularmente é um texto que eu amo com todo o meu coração. Romanos capítulo 5, a partir do verso 6, para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Diz assim o texto sagrado: Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa. Eu quero repetir: Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Em uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se, quando ainda éramos inimigos de Deus, nossos relacionamentos com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora, para que já estamos conciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por essa palavra, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, Deus é fiel e Ele mostra justamente a sua bondade por meio dessas palavras que o apóstolo Paulo trouxe a uma igreja que estava dividida por causa dos falsos ensinos. Criam que poderiam conquistar talvez até uma bênção, um amor do Senhor, uma demonstração por meio das obras. Nós temos falado bastante disso. A questão da religiosidade implantada, inserida no meio da sua igreja. E é natural, irmãos, por causa daquilo que nós vivenciamos, as nossas origens. O Brasil é um país bastante místico, é um país bastante... E até você que me vê de outro país, isso foi difundido e foi espalhado por todas as comunidades a qual passava, como se nós precisássemos fazer algo. Irmão, nós não precisamos fazer nada, Deus já nos ama. E é o que a palavra está falando, e é por isso que eu amo esse texto. Quando esse amor é revelado a nós, irmãos, ele é capaz de produzir em nós força e coragem para nós avançarmos a um propósito. Inevitavelmente, irmãos, vamos querer retribuir esse amor. E era o que Paulo estava explicando nessa igreja que estava bastante difundida, bastante separada por causa dos falsos ensinos. Vamos lá fazer as aplicações pertinentes a esse texto? A palavra diz assim: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Ele estava falando do lapso temporal a qual Deus justamente resolveu descer na terra. O maior fato do mundo não foi o homem pisar na lua, e sim o maior fato que já aconteceu na história da humanidade foi Jesus Cristo de Nazaré, o rei de Nazaré, pisar na terra. Por quê, irmãos? Porque foi num momento de desamparo total, e é isso que Paulo está falando de algo cronológico, mas que nós podemos sim espiritualizar, porque isso acontece na vida de todos nós. Existe-se muito entre os pregadores um jargão, que eu particularmente não concordo muito, irmão, que fala que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Eu creio que todos nós conhecemos Cristo em meio à dor, e só por isso a dor já pode ser considerada uma bênção, irmão, quando nós pensamos nisso. Logicamente ninguém gosta de passar pela dor, mas todos nós chegamos e conhecemos a palavra de Deus e verdadeiramente tentamos nos aprofundar nela quando conhecemos a dor, quando conhecemos o sofrimento, quando a angústia bate na porta, quando não sabemos o que fazer. É justamente nesse momento que Deus se revela a nós. Deus se revela a nós, meu irmão, no nosso pior momento. Tenho certeza que foi a cada um de vocês. E é por isso que eu não concordo com essa questão do amor. Porque por mais que a criança que é criada no nicho ali da igreja, que é filho de pastor, é filho
de algum membro eclesiástico, ele acaba indo de maneira forçosa, ou seja, de maneira forçada para a igreja, e aquilo acaba provocando alguma dor para ele. Então Deus se revela a nós no nosso pior momento. Olha, a palavra fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que brevemente devem acontecer, e enviadas pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João. O detalhe é que João estava na ilha de Patmos, irmão. A história conta, e não a Bíblia, que João foi mergulhado até num caldeirão ardente de óleo fervente, por amor a Cristo. Estava ali naquele momento de angústia, em prisão, e ele teve uma revelação de Jesus Cristo, que veio por meio de um anjo. Muitas vezes é assim, por meio dos profetas. E João é um servo, aqui ele se coloca como servo, mas ele é um profeta, ele é um pastor, ele é um teólogo, é um homem espiritual de Deus. E a revelação de Deus, ela vem até nós, irmãos, justamente nesses momentos em que estamos bastante angustiados. Olha o que fala no versículo 7. É pouco provável que alguém morresse por um justo. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém dispusesse a morrer por uma pessoa boa. E normalmente aqui pode estar até relacionado à família, irmãos. E hoje, dia dos pais, até cumprimentei os irmãos aí pela comunidade. Quero deixar aqui o meu dia dos pais. Um pai verdadeiro, ele é capaz mesmo de se doar para o seu filho. Eu sei, porque eu sou pai, e a gente se atira na frente da bala perdida, a gente troca a nossa vida por ele, mas é porque nós temos um amor e consideramos que os nossos filhos, como eles são bênção para nós, então é uma pessoa boa para nós. Agora, quando começamos a andar com Jesus, irmãos, nós percebemos que o nosso coração tem muita coisa que não deveria estar lá, cheio de maldade, irmão, cheio de maldade. Isso é inevitável, e por isso nós chegamos a um momento de dor. Então, eu concluo logo que ele nos amou, sem nós darmos um porquê. Quem foi que te amou sem você dar um porquê? Quem te amou no pior momento? Quem foi os seus passos na luz? Quem se anulou por você? E foi justamente isso que Paulo está falando. Essa palavra, ela confronta o nosso coração, porque a nossa humanidade, é por isso que muitas pessoas se apegam à lei, se apegam aos sacrifícios, porque parece que precisamos fazer alguma coisa para ser aceitos, parece que precisamos, merecer esse amor, parece que precisamos, ser bons, quando na verdade, irmãos, nós não somos. Não, ele nos amou sem nós darmos um porquê, e essa é uma verdade. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém pudesse morrer por algum bom. E a palavra fala no livro de Salmos que Deus olhou e não viu alguém que possa ser justo. Ele olhou do céu, irmão, isso está registrado nas Escrituras. Mas quero trazer um texto de Isaías, capítulo 43, quero trazer o versículo 4. Olha o que a palavra diz sobre esse amor. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenha... Tô lendo o versículo errado, tô lendo o versículo 6, irmãos. Fala assim, outras pessoas perderam suas vidas em seu lugar, e nações em troca da sua vida. Isso porque para mim você é muito precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo. É o Senhor dando uma palavra a Israel, irmão. E nós somos o Israel de Deus. E o detalhe é que Deus estava dando essa palavra num momento de apostasia, num momento de desvio da fé. Quantas vezes, mesmo conhecendo esse amor, ainda desviamos, não é verdade, irmãos? Olha, no versículo 8, Paulo continua, e eu quero continuar com vocês, porque eu quero chegar até a minha conclusão daquilo que eu penso, daquilo que o Senhor me revelou sobre esse texto. Fala, mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por todos nós quando ainda éramos pecadores. E essa palavra pode ser tratada como profética, né, irmãos? Porque estamos aqui no processo ainda, né? Tem um tombinho ali,
ter um tombinho aqui, mas estamos querendo agradar o Senhor, porque éramos pecadores, chega a ser até uma bondade, né? Jeremias chega a dizer: quem poderá nos curar dessa doença incurável, que está justamente entranhada no nosso corpo, que é o próprio pecado. Agora, percebemos através das palavras do apóstolo Paulo, que foi na nossa escuridão que ele se mostra amoroso conosco, mostrando justamente para nós uma saída. Quero repetir isso. Creio que algumas pessoas precisam verdadeiramente deixar que essas palavras penetrem dentro do coração, para que possa se florescer vida e se fazer um jardim. Na nossa escuridão, irmão, no nosso pior momento, no nosso momento de trevas, daquelas trevas que se formaram em nosso coração por causa dos pecados, dos passos errados, dos nossos muitos pecados, das nossas escolhas, na autoindependência da nossa natureza adâmica, ele nos mostra como saída, ele nos mostra muito amoroso como saída. Mas Deus prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por todos nós. Porque, irmão, o morrer aqui fala justamente do pagamento dessa dívida, um pagamento que nós necessitávamos. Quando vamos caminhando pelo pecado, inevitavelmente, irmão, a culpa e a condenação, elas recaem sobre nós. E a tendência é nós escondermos a nossa natureza adâmica, como Adão fez, atrás da árvore, da presença, porque Deus, ele está presente, irmão, ele está olhando. E muitas vezes isso vai acontecer, irmão. Vai acontecer para que nós venhamos justamente a nós voltarmos os olhos para ele. Isso tudo faz parte do processo e faz parte do plano que ele pré-estabeleceu. Eu gosto de um texto que o salmista, e o livro de Salmos, ele é bastante vivo na questão daquilo que é a expressão dos sentimentos e das orações que eram apresentadas diante do Senhor. E o Salmo 116, do versículo 3 ao 7, traz justamente isso. Fala assim, ó: a morte me olhou de frente e quase me levou no seu laço. Fiquei completamente dominado pelo medo do Sheol, e o desespero e a tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Ó Senhor, salva a minha vida. Vi assim como o Senhor é bondoso e como é grande a sua justiça. O nosso Deus é cheio de misericórdia por nós. O Senhor cuida das pessoas simples e sinceras, e eu estive a ponto de morrer, e Ele me salvou. Agora minha alma pode ficar bem tranquila, porque o Senhor tem sido bom para mim. Fala a verdade. Não é verdade, irmãos? É uma oração digna de verdade, daquilo que foi a nossa caminhada, a percepção desse homem. Eu nem sei quem é o autor do Salmo 116, se é Davi, ou se é Asaf, ou se é Moisés, ou qualquer outro que possa ter passado. São vários os autores de Salmos, mas a verdade é que ela expressa o sentimento do nosso coração quando nós percebemos que o pecado tenta nos enforcar e levar a nossa vida para um caminho que nós até tentamos lutar contra, mas vemos que é em vão. Vemos que é totalmente em vão, porque é o Senhor que nos salva. É uma ação completamente dele. Paulo também teve essa percepção, justamente no momento de escuridão dele, irmão. E ele foi o homem que foi achado pela luz no caminho para Damasco, quando tentava matar aqueles que eram justamente os seguidores do caminho. Estava indo para Damasco matar, mas depois de encontrar com a luz, começou a espalhar a vida. É poderoso, não é verdade? Olha, quero prosseguir porque ele diz o seguinte: e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira por meio dele, da ira de Deus por meio dele. E essa é a grande questão, irmãos, porque o inferno fala justamente da ira de Deus, da ausência completa de Deus. É o que muitas pessoas não percebem. Então, quando ele dá a ideia de sangue, era necessário que toda vez, isso aponta desde o começo do princípio, quando Adão pecou, Deus, ele se esconde atrás da árvore
Deus dá uma pele de um cordeiro para ele se vestir e tira ele, porque ele se sentia nu e envergonhado. Aponta justamente para o sacrifício de um animal. Um animal teve que morrer para que fosse reestabelecida a comunhão de Adão ali novamente, para que ele não se sentisse envergonhado. Teve derramamento de sangue. O sangue fala do pagamento das dívidas, da nossa redenção. Redenção significa isso, pagar uma dívida. Vocês já tiveram dívida? Ó, irmão, eu já tive. E é tão bom quando, por exemplo, algum familiar chega e paga uma dívida que é financeira, irmão. Agora imagina espiritual. É tão bom, você sente um alívio tão grande no coração. Por quê? É um pagamento que gera salvação. Olha, e salvação justamente dessa ausência de Deus. A ira de Deus fala justamente, irmão, nós não estamos sendo salvos do Satanás. Nós não, embora nós estejamos sendo libertos das amarras dele, libertos de nós mesmos, nós estamos sendo salvos. É da ira do próprio Deus, irmãos. É do próprio Deus. E o sangue aqui, ele remete justamente a uma violência, aquela que foi cometida com o Senhor Jesus. O próprio Deus. Então quem é que se anulou para você? João 15:13 diz para nós, não existe amor maior do que esse, de que dar a vida por seus, para um amigo seus. E por uns seus amigos, e foi justamente o que ele fez para nós. Pagando a nossa dívida espiritual, pagando, levando toda a nossa culpa, toda a nossa condenação, todos os nossos medos, dores e sofrimentos. O castigo que nos dá a paz estava sobre ele. E era totalmente merecido. Olha, eu não sei vocês, irmão, mas eu me vejo como merecedor do castigo e não da dádiva. Por tudo que eu fiz. Quando eu olho para a caminhada, eu me vejo exatamente nesse circuito. É por isso que eu amo essa palavra, verdades escritas, que trazem alívio e o bálsamo, o refrigerador. A palavra continua dizendo, pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Está falando da continuidade. A ideia aqui de desenvolver a salvação é traduzida nesse texto, porque ele fala, pela morte de seu filho seremos salvos. Primeiro nós somos reconciliados, ou seja, nos unimos a ele, que é a figura justamente de João 15, da videira verdadeira, daquilo que produz em nós força, encorajamento, produz em nós, temos todos os recursos espirituais que podem justamente nos levar a essa condição exatamente de sermos completamente regenerados e salvos para ir morar com ele. Então, aqui fala do processo, meu irmão. Por quê? Porque é em nosso coração, meu irmão, que está o mal. É em nosso coração que está o mal. E é de lá que precisa ser arrancado. Ele precisa ser arrancado. O nosso coração é enganoso, ele precisa ser arrancado. E essa é uma operação espiritual que somente pode ser feita por ele. Olha, Mateus 15:19 fala que todo mal, todos os nossos maus desejos procedem do nosso coração. Ou seja, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Todos os maus desejos. Mas eu quero ler com vocês um Salmos, que é outra oração, que o salmista, esse aqui é o Davi, ele percebeu justamente isso que estava acontecendo. Salmo 51, versículo 10, ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro e coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. E esse é o processo de restauração. Eu quero te dizer, meu irmão, se você estiver se sentindo pressionado e sozinho, tenha muita calma com você, porque esse é o processo de restauração. Até que Mateus 5:8 se cumpra. Bem-aventurados são os que são puros de coração, porque esses verão a Deus. Então, quando Paulo fala que agora nós vemos como se tivesse num espelho, porque estamos olhando para nós mesmos e vendo a sua glória sendo refletida dia após dia, e a palavra glória, numa das suas traduções da etimologia da palavra, significa opinião, e opinião é uma palavra de Deus. Ou seja, por isso que ele fala que nós estamos sendo transformados de glória em glória, ou seja, de uma opinião e outra opinião de Deus, nós vamos refletir a glória de Jesus, até que nós possamos o ver completamente, até que o nosso coração esteja completamente purificado pela água da palavra e pela ação do seu Espírito.
É maravilhoso. E por isso nós podemos já nos alegrar. E por isso que ele fala, agora, portanto, podem se alegrar em Deus. Portanto, é uma conjunção, irmão, que exprime justamente conclusão. E eu quero concluir, logicamente. Podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que essa reconciliação é tão importante, irmãos? Porque antes, quando estávamos na desobediência, a palavra diz que nós éramos considerados inimigos dele. E agora, por causa do sangue do seu Filho amado, já podemos nos alegrar, porque fomos colocados num processo de melhoria, a qual, irmão, todas as palavras e todas as promessas, num determinado tempo, se cumprirão. E percebemos que não é mais uma responsabilidade nossa, que podemos descansar no seu eterno amor, que podemos descansar sabendo que não é uma obra das nossas mãos, que podemos descansar, sabemos que não dependemos mais das nossas próprias mãos. É maravilhoso pensar dessa forma. É desejoso ter uma comunhão com Ele, porque agora a alegria, meu irmão, reestabelecida, nos torna seus amigos e diz para nós que nós fazemos parte da família. E aí podemos crer num amanhã melhor, porque se Deus disse, vai acontecer. E eu quero terminar com Filipenses capítulo 1, versículo 6, dizendo que estou convencido que, e ele estava convencido justamente por causa disso, ele foi achado, meu irmão, num caminho de morte, num caminho de matança, num caminho de inimizade, e foi reestabelecido em Deus, para que pudesse cumprir os seus bons propósitos. E ele diz, estou convencido que, Filipenses 1,6, que aquele que começou a boa obra em sua vida, há de terminá-la, até a vinda de Cristo Jesus. Eu também estou plenamente convencido, e você está plenamente convencido? Deixe o convencimento te levar a um lugar onde tudo vai acontecer, porque tudo aquilo que o céu começa, o céu termina. E no final desse processo tem milagre. No final dessa transformação que ele tem feito, há algo que surpreenderá o teu coração e que será impossível de esquecer. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as irmãs, que nós podemos dormir hoje com a certeza de que Deus está no controle, que o Cordeiro Santo tem uma recompensa para o nosso sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar na paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.